Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você tá ouvindo ou vendo a gente. Eu sou a Juliana, sócia aqui do escritório do Campus Tomás, sócia especializada em tecnologia, propriedade intelectual e, por enquanto, eu tô mandando aqui no podcast e eu resolvi fazer um especial maravilhoso de Mês da Mulher, só com mulheres incríveis. Todas as convidadas são incríveis, tá, gente? Mas é que essas de março são mais incríveis ainda, porque elas se dedicam a mudar o mundo e a fazer o mundo um mundo melhor, né? Então, assim, eu tô super feliz com a presença da Helena. Eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho. Mas a ideia do podcast, dos podcasts desse mês de março, é homenagear essas mulheres que mudam o mundo com pequenas e grandes atitudes. Então é isso. Helena, por favor, se apresente e depois a gente continua o papo. Juliana, primeiro, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade dessa conversa gostosa. Eu sou Helena, né, mãe da Camila e do Luiz Taliberti. E o Luiz e a Camila morreram na tragédia de Brumadinho, em janeiro de 2019. E nós fundamos o Instituto Camila e Luiz Taliberti, e atualmente eu sou presidente do Instituto. Gente, tem uma pessoa que é forte, que eu admiro, é a Helena. E assim, pra quem não sabe, eu não posso chorar, mas eu cheguei a trabalhar com a Camila. A Camila era advogada também. A gente trabalhava juntas, assim, meio que, né? É que não era lugar fixo, mas a gente vira e mexe ali, dividia uma baia. E, enfim, foi uma tragédia, foi um impacto, assim, imagina, pra mim, eu nem trabalhava com a Camila há tanto tempo, mas pra mim foi um choque, foi um negócio, assim, me pegou muito, eu já era mãe, então eu fiquei com o coração tão apertado e, enfim, depois de tudo que aconteceu, ver a Helena passar por isso, continua passando por isso, mas ter tirado forças não sei da onde pra continuar, viu? Mas a gente vai chorar, Helena. Não. Não, a gente vai manter a calma, né? Mas ver, né, o que ela conseguiu construir depois dessa tragédia, enfim, ela é uma super fonte de inspiração e eu, enfim, estou muito feliz que ela veio mesmo, porque eu quero que ela conte um pouco desse trabalho do Instituto Carlos Luiz Taliberti, que tem questões ambientais, né, acho que principalmente, mas também um pouco de direito da mulher, né, porque era uma causa que a Camila gostava. Então, acho que é isso, Helena. Eu queria muito que você contasse pra gente qual que é o trabalho do Instituto e, né, assim, o começo mesmo, né, de como você acabou tendo essa ideia de criar o Instituto, como que vocês trabalham, conta um pouquinho. Então, vou contar. Bom, quando aconteceu a tragédia, Juliana, nós ficamos assim, lógico, foi um horror, uma época muito, muito, muito mesmo difícil. E eu percebi que não foi só para mim, né? Lógico, para nós familiares. Meu marido, minha irmã, eu e os familiares mais nossos, todas as famílias. Foi muito complicado. Mas foi complicado também para os amigos e para as amigas deles. Então, e foram eles que nos propuseram criar um instituto. Eles ficaram tão indignados, né, com o que aconteceu, com a tragédia, com a forma como aconteceu. Eles estavam lá em Brumadinho, eles eram turistas, né? Nós somos daqui de São Paulo. Eles estavam lá porque Luiz estava aqui no Brasil, veio passar. Ele morava na Austrália, veio passar as férias dele aqui. E veio com uma mulher que estava grávida de 5 meses. Ela também morreu, a Fernanda, minha nora, e grávida do meu primeiro neto, Lorenzo, né? Então foram os 4 que morreram, e junto com eles também estava o pai
da Camila, o pai biológico da Camila e do Luiz, e a madrasta. Então a família foi completamente dizimada. E nós não tivemos nenhum tipo de informação no momento, não sabíamos o que tinha acontecido. Eles também não conseguiram ter, porque a rede que se formou foi imensa, né? Eram grupos de WhatsApp que se formaram com os amigos da Camila, junto com os amigos do Luiz, todos eles se conversando, e a gente eles não conseguiam informações, nós também não, né? Então foi assim muito impactante esse período, né? E foi mais ou menos um mês depois que tinha acontecido a tragédia que eles propuseram fazer uma homenagem para o Luiz e para a Camila, e aqui em São Paulo, e nós fizemos foi linda a homenagem, linda. Eles todos se reuniram, olha, tinham mais umas 200 pessoas, quase 300, assim, era muita gente. A missa de 7º dia deles foi... Eu fui. Você foi. Eu fui, né? eu nunca vi tanta gente Não era junta. muito, estava muito cheia. Muito. Né? Para você ver o tamanho da comoção que foi. Né? Então, o luto não foi um luto só nosso, né? Não foi um luto normal. Não. Né? Foi um luto coletivo, né? Um luto de todos eles também. E eu acho que nessa homenagem que eles fizeram aqui para eles, é que eles conversaram conosco e propuseram criar alguma coisa, né? Criar uma fundação, um instituto, uma associação, enfim, que se debruçasse sobre esses setores que degradam o meio ambiente, né, o meio ambiente. Então, a gente concordou, pensamos bem no formato que seria, como seria, o que faria, porque também a gente tinha algumas limitações, temos ainda, né, algumas limitações, então também tinha que ser definido o que não fazer, né? Então nós fizemos várias reuniões de planejamento e todos eles iam, uma graça. Mas foi assim uma coisa assim, um momento assim tão maravilhoso de acolhimento e dessa coisa mesmo, de sentir o amor deles, de ficar até conhecendo melhor o Luiz e a Camila, porque é uma coisa muito engraçada, que eles contavam histórias para nós que nós nem imaginávamos, né? Até hoje, viu? Eu ainda fico sabendo de coisas que a Camila e o Luiz faziam, mais a Camila que aprontava um pouco mais do que o Luiz, mas assim, histórias que como mãe, ao ouvir, falei, nossa, a gente tem tanta preocupação quando educa os filhos, né? Juliana, tanta preocupação se vão dar certo, se não vão dar certo, se vão ser legais, se não vão ser. Aí eu cheguei à conclusão, e isso me apaziguou muito o coração, que eles eram muito legais. Muito. Eu não conhecia o Luiz, mas a Camila eu conhecia, ela era muito legal. Eles eram muito legais. Então isso também teve mais uma coisa boa de toda essa tragédia, né? Porque eu falo que a tragédia ela só começou no dia 25 de janeiro de 2019. Porque a gente tem, todos os dias, a gente tem informações, tem situações que a gente vivencia, que a gente... E a certeza de que podia ter sido evitada. Né? Essa, para mim, é a coisa mais difícil de aceitar de tudo isso. Ela podia ter sido evitada, né? A empresa sabia, né? Foram emitidos laudos não confiáveis, né? Enfim, isso é uma questão também que a gente é mais um processo, né? Dentro de tudo isso é mais um processo. Bom, mas vamos voltar à história do Instituto, então. E a gente, então,
o Wagner e eu concordamos em criar o Instituto e em estruturar o Instituto, que é o que já estruturamos de uma forma bastante consolidada do ponto de vista institucional, né? Criamos com o Estatuto, ele é uma instituição formal que existe, né? E o nosso objetivo principal é a defesa dos direitos humanos, em duas vertentes, né? Empoderamento de grupos vulneráveis, especialmente mulheres, né? E a proteção do meio ambiente. E parecem que são duas vertentes, mas elas não são, elas são convergentes, na verdade, né? Porque, do ponto de vista dos atingidos por essa tragédia, não só essa, e eu também me refiro a Mariana, e me refiro a tantas outras tragédias que acontecem no nosso país, que aconteceram no nosso país, as mulheres são as mais atingidas, Juliana. São as mais atingidas, né? Porque imagina Brumadinho, que tinha um número muito grande de trabalhadores, homens, portanto, o número de viúvas é enorme, o número de crianças órfãos também é grande, né? Tem uma escola lá que só numa classe tiveram 20 crianças órfãos. Então, assim, e você percebe que os afetados são as mães, lógico, principalmente, porque de uma hora para outra viram suas vidas virarem do avesso, né? Sem os pais e sem mesmo a fonte de renda, o sustento, né? Então se viram sozinhas para criar as crianças, né? As filhas que ficaram órfãos dos seus pais, que morreram porque eram uma faixa etária relativamente jovem dos homens, né? Eu não sei te informar, mas eram jovens. E tinha também aqueles que acolheram aquelas mulheres que foram acolhendo todas aquelas pessoas que foram atingidas, né? Que também não sabiam como fazer. Nós aqui de São Paulo, a gente tem as informações, tem muita história, né? Tudo isso tem muita história. E a gente fica assim muito impressionado exatamente com a questão de como as mulheres, de uma maneira geral, elas são as que mais sofrem nessas situações, né? Para você ter uma ideia, só para citar um exemplo muito simples, né? Em Mariana, que todo ao longo do Rio Doce, as comunidades ribeirinhas foram atingidas, as mulheres pescadoras não são consideradas atingidas, porque no rol de profissionais só tem pescadores, não tem as pescadoras. Então, como se fosse uma atividade, uma profissão, né? Exclusivamente masculina. Exclusivamente masculina, então elas não foram consideradas atingidas. Então, é uma coisa muito grave isso, né? Até porque imagino eu que tinha muita gente que, mesmo não sendo profissionalmente, né, pescador, pescadora, podia usar isso para a sua própria subsistência. Sim, sem dúvidas, de filhos, né? Sim. Da família, né? Então, são situações assim que a gente acaba aqui vendo o quanto essas tragédias elas nos colocam em cenários que a gente não tem a menor ideia. Nós aqui em São Paulo, então, não temos a menor ideia, né? É por isso que o Instituto, ele não tem uma atuação assistencialista. Lá, não. Porque lá tem. Primeiro que nós estamos longe, né? Segundo que lá tem instituições especializadas que conhecem a população. Então, nós não temos temos vínculo com os familiares, porque lá tem a Associação dos Familiares. Temos esse vínculo com a associação de lá, estamos sempre muito próximos, fazemos trabalhos juntos, parcerias e tudo mais,
mas a nossa atuação é aqui. É aqui porque o Instituto precisa ser voz, de falar, gente, presta atenção no que estamos fazendo. O que estamos fazendo com o meio ambiente nosso, o que estamos fazendo com as mulheres, né? Porque é aqui que eu senti... quando eu voltei, nós ficamos muito tempo lá em Brumadinho, porque minha nora demorou muito tempo para ser achada, o corpo dela, né? A madraça não foi achada até hoje. Então, nós ficamos muito tempo lá em Brumadinho até que ela fosse encontrada, né? Quando nós voltamos para cá, a minha vida tinha mudado radicalmente. Radicalmente. Sim. Né? De repente eu não tinha mais chão. E aí eu vi as pessoas, a vida normal, ninguém tinha noção do que tinha acontecido lá, ninguém tinha noção do que era o nível... A extensão, né? A extensão. Que a gente não tem até hoje, viu? Sim. Juliana, a dimensão dessa tragédia, dessa e de Mariana, a gente não tem até hoje. Sabe? E eu falava durante o nosso planejamento, o que a gente ia fazer, o que não ia fazer e tudo mais, eu falava para eles, gente, nós temos que mostrar o que aconteceu lá. Temos que falar e falar sempre. Não é falar assim uma vez, 2 vezes, não. É falar sempre. É mostrar o que aconteceu. E mais do que isso, é olhar para frente, sabe, Juliana? É não ficar preso lá em 2019. Lá aconteceu, 2015 aconteceu, 2014 teve uma outra anterior, que muito pouca gente ficou sabendo. Em Itabirito morreram pessoas também, bem menos, mas também morreram pessoas. Então, assim, o que precisamos fazer para que isso não aconteça de novo? Sim. Essa é a primeira coisa, né? Que é o que nos orienta, né? Orienta todo o nosso trabalho. O que precisamos fazer? Né? Uma segunda coisa é como é que vamos ter justiça disso? Porque eu acho que não repetir é se houver responsáveis. Eu acho que é a única forma. Né? Sim. E que a morte deles também não tenha sido em vão, porque existe uma questão brasileira que é o apagamento das coisas, né? Sim. Que é as pessoas têm uma tendência muito grande a esquecerem, né, daquilo que não nos traz boas recordações, né? E eu acho que é essa a nossa maior questão. A gente considera que não pode ser esquecido. Nós temos um programa... Do nosso planejamento surgiram 4 áreas principais, né, de atuação nossa, que é justiça climática, educação socioambiental, memória e eu até trouxe uma colinha, porque às vezes eu esqueço tudo, né? Empoderamento feminino, o empoderamento dos grupos vulneráveis, mas especificamente a mulher, né? Que nos é tão caro essa área. Porque a Camila tinha um trabalho, né, voluntário com comunidades daqui de São Paulo. E a gente sabia desse trabalho, que ela saía cedinho de casa no sábado e voltava sempre muito tarde. Mas a gente não sabia que ela atendia mulheres que tinham sofrido violência doméstica. Né? Então, isso para nós foi uma grande surpresa. E aí, por isso que esse assunto para nós... E aí, nós fizemos essa conexão com o que acontece com as mulheres diante de tragédias dessa magnitude. Né?
o que precisa ser feito para que as mulheres sejam valorizadas, tenham voz, como essa questão das pescadoras, né, do Vale do Rio Doce, não serem consideradas, quer dizer, que voz elas tiveram naquele momento. Então, assim... Não, e é uma coisa, essa questão da informação é isso, assim, eu não fazia a menor ideia que existia esse tipo de problema. E até voltando um pouco no que você estava falando, da gente não ter noção da dimensão da tragédia, continua não tendo, mas assim, como você falou, né? Anos antes de Brumadinho, teve Mariana. Quando aconteceu Brumadinho, não sei se eu já te contei isso, eu tava com a Bebel, que é essa minha filha mais velha, recém-nascida, em casa. E eu tava trabalhando pro escritório só de casa. Porque ela tinha 2 meses ainda. Então eu tava trabalhando remotamente. E aí o Ricardo me ligou no fim de semana. E falou assim, Juliana, eu preciso saber se você topa vir trabalhar, assim, presencialmente e tal, ou se eu vou contratar uma pessoa para tentar substituir a Camila, porque ela era muito querida mesmo, ela fez muita falta. E eu, na minha inocência, porque eu não fazia ideia, eu falava, não, mas calma, as buscas acabaram de começar, entendeu? Assim, como assim? Como assim? Como assim? Na minha Como cabeça... assim? Como assim? Entendeu? Na minha cabeça, óbvio, é como se fosse, sei lá, na minha cabeça eu achava que era sabe, um morro que tem um deslize, sabe? Eu achava que eles estavam na mata, perdidos, sem celular. A gente pensou um monte de coisa, não é? A gente não faz ideia. Não faz ideia. Então é por isso que de fato é importante esse trabalho de conscientização mesmo, das pessoas saberem o que está acontecendo, né? Sim. Então, é isso. E você dá voz para essas mulheres. Eu acho que essa questão, você tocou num ponto que, e você que trabalha com tecnologia, você tocou num ponto que eu gostaria de comentar. Durante as buscas, logo nos primeiros dias, nós tentamos contato com o Google Maps, com a Vivo e com as operadoras de uma maneira geral, né? Vivo, Claro, TIM, enfim, para ver se a gente conseguia localizar os celulares deles. Porque era uma possibilidade de encontrá-los. Porque a gente imaginava que eles podiam estar perdidos, porque não conheciam a região, e era uma região de mata. Podia ter caído as torres de transmissão de sinais, né? E podia, sei lá, N coisas a gente imaginou. Pois não tivemos resposta. Então, assim, eles não conseguiram ter a agilidade suficiente para passar as informações que nos dessem algum tipo de pista aonde eles poderiam estar. Sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente também, é uma outra questão que a gente tem sempre que prestar atenção. Como é que você tem uma prontidão diante dessas situações, sabe? Porque nós no Instituto temos uma preocupação muito grande com aquilo que aconteceu, mas também com aquilo como as pessoas foram tratadas depois disso, né? Por isso que a gente precisa falar, precisa
e encontrar escapes, né? Ou, sei lá, soluções para que as pessoas, as empresas que têm se utilizam da mineração, como é que elas podem achar substitutos para isso? E como é que as cidades que se acham dependentes da mineração possam encontrar outras fontes de renda? Isso a gente discute demais nos nossos debates. Ah, que legal. Sabe? Porque eu acho que é muito importante. O Brasil tem vocações e vocações, né? No caso de Brumadinho, especificamente, tem uma vocação turística. A região é lindíssima. Sim. É linda, tem cachoeiras, tem trilhas, tem montanhas lindas, tem tudo isso. E não é explorado por conta de que a mineração ela acaba sendo no coletivo da cidade, e eu aí posso até arriscar dizer que o estado de Minas Gerais como um todo tem essa visão de que a mineração é a única fonte de renda deles. E devolve muito pouco para eles, na verdade. Né? Sim. A gente vê que é um estado que passa por determinadas situações de muita degradação do meio ambiente, muita degradação. Né? Porque Carlos Drummond de Andrade já dizia muito, né, que os trens levavam as montanhas de Minas, né? Os trens de minério de ferro levavam as montanhas de Minas, e isso é verdade. É verdade. A gente tem, assim, muitos exemplos pelos estudos que a gente tem feito, e mesmo até fotos mesmo, né? Até os próprios... a própria obra de Drummond traz muito isso, né? Quer dizer, é engraçado porque o Drummond já brigava com a mineração desde a década de 30, né? E a gente já estamos no século XXI, e agora que a gente está tendo... quer dizer, precisou acontecer essas tragédias para a gente acordar e falar, olha, temos que fazer alguma coisa. Temos que ir adiante disso, né? Sim, e a tecnologia realmente tem um papel aí essencial, né? Porque existe uma relação de amor e ódio, né? Do mesmo jeito que a mineração degrada, a gente está cercada, né? Os computadores, tudo, né? Que a gente... Então, a gente precisa tomar um certo cuidado e precisamos também procurar mesmo alternativas, opções. Sim. Disso. A própria construção civil, que emprega milhares de pessoas, né? É uma usuária do meio ambiente de uma maneira incrível, né? Assim, muito grande. Tanto do ferro, quanto de madeira, enfim. Tudo, né? Então, a gente precisa mesmo parar, pensar que planeta queremos, né? Porque não tem planeta B. Não é? Não temos um plano B. Não temos um plano B. Como é que as gerações futuras vão estar? Eu falo muito isso para os nossos associados. Né? Porque a gente criou o Instituto, mas eu tenho plena ciência e consciência, assim. Eu não criei o Instituto para mim. Nem para o Wagner, meu marido, nem... A gente criou o Instituto para essa geração de vocês, né? Vocês é que vão ter os filhos, vocês é que estão vivendo num mundo em que esse mundo precisa ser olhado, precisa ser resgatado, precisa ser regenerado, né? Porque precisa ter reflorestado, tudo né? Tudo que a gente, não é? Tudo que a gente tem visto é tudo refazer, repensar, todas essas coisas. Eu acho que é importante
que a gente sempre tenha isso em mente. E eu acho que o Instituto é mais um falando. Eu não tenho dúvida de que a gente é uma formiguinha, de que a gente é pequeno, mas que a gente precisa falar e falar cada vez mais e mais alto. Mas eu acho que se ainda está desta forma, é porque precisa de muito mais gente falando. Sim, Não é? sim. Precisa de muito mais gente falando. Não só nós, né? E não só aqueles que já têm, que são grandes também, né? E a gente tem alguns projetos muito legais com parceiros bastante robustos, né? Com a SOS Mata Atlântica. A gente tem um projeto lindo. Nós plantamos 272 árvores no centro experimental deles, lá de estudos da Mata Atlântica, em homenagem aos 272 vítimas. Nós plantamos lá 272 árvores. E a gente acompanha o crescimento dessas árvores. Também para mostrar para nós que é possível regenerar. Em menos de um ano, tinham árvores que já tinham alcançado uma altura enorme. Era um terreno que não tinha nada, e hoje em dia é um bosque fechado. Tem 3 anos esse projeto. Então, assim, a gente tem também tem uma questão, nós precisamos experimentar, inclusive, para poder falar, para acreditar, né? E mostrar para as pessoas, vamos acreditar que somos capazes de mudar isso. Né? E vamos acreditar também na justiça brasileira. Eu acho que a justiça brasileira ela tem que mostrar a que veio, né? Ela mostra em muitas situações, mas eu acho que especificamente nos casos de Brumadinho e Mariana precisa haver o julgamento. O julgamento precisa ter os responsáveis por isso. Porque também a gente tem que pensar assim, não são só os médicos que são responsáveis pela vida, né? Geógrafos são responsáveis pela vida, engenheiros são responsáveis pela vida. Sim. Né? Toda uma gama de profissionais que trabalham nessas áreas, né, são responsáveis pela vida. Então, como é que vamos fazer isso? Eu gosto muito de falar para jovens, sabe? Eu já falei bastante, inclusive por 2 anos seguidos, eu falo para um curso de engenharia ambiental numa cidade em Lorena. E eu falo muito isso para eles. Prestem muita atenção naquilo que vocês escrevem no papel. Porque o papel aceita qualquer coisa, né? Mas o papel, quando ele aceita, ele também mostra, né? Mostra a capacidade de vocês, mostra como vocês precisam, no que está escrito aquele papel, o que atinge o outro. Então é uma coisa assim que a gente faz parte da nossa voz, né? Faz parte do nosso falar, sabe? Não, eu só falo parabéns, assim, entendeu? Eu fico chocada com a Helena, gente. É muita força mesmo, assim, para tirar dessa tragédia tantas coisas boas, né? Eu fico muito, muito feliz, assim, de ver que você tá aqui bem, que você tá tocando o projeto, que você tá dando voz para as minorias. É realmente lindo, assim, da sua parte, conseguir transformar o pior momento da sua vida, com certeza, nisso. Eu acho que eu consegui, e eu consigo todos os dias, porque tem dias que não é fácil, né? Essas datas, né?
o aniversário do Luiz, o aniversário da Camila, a tragédia, elas são todos muito próximos, né? O Luiz era de dezembro, Camila do comecinho de janeiro. A Camila era capricorniana, igual eu. Você também é? Que bom, eu admiro os capricornianos. Vieram ao mundo para chacoalhar a gente. Então são períodos muito, muito difíceis, né? Mas eu tenho um apoio enorme deles todos, viu? De todos os amigos e as amigas do Luiz e da Camila, e eu não canso de repetir ele. E eles sabem disso. E eles me mimam mesmo, eu adoro. Eles me mandam mensagens, eles estão sempre comigo, estão sempre programando coisas juntos. E isso, para mim, é uma coisa... eu acho que, para mim, é o que é mais importante de tudo, sabe? O Instituto, ele é importante para nós, sabe? Como uma coisa que estamos fazendo juntos, né? Para termos essa vontade, né? Para essa questão de que o mundo seja melhor, né? Deixar um mundo melhor, fazer alguma coisa para esse mundo ser melhor. Mas principalmente para a gente conviver, sabe? Para eles terem... tem muitos... Eu brinco com eles, às vezes eu estou lá numa apurada no Instituto, aí... Outro dia até falei para um deles, falei assim, a culpa de eu estar desse jeito é de sua. Porque... Não, eles que inventaram essa história do Instituto, às vezes eu estou lá apurada. E eu falo assim, ai meu Deus do céu, esses meninos me aprontaram cada uma, mas, nossa... É muito bom mesmo tê-los por perto, né? Tê-los assim, junto. E assim, essa força que eu tenho, ela é muito proporcional ao amor que a gente sente, sabe, Juliana? Se você é mãe, você sabe, né? O que você faz por um filho, né? Pelas suas meninas, você sabe muito bem disso, né? E é o que eu faço por eles, né? Faço porque eu tenho certeza que se fosse ao contrário, eles também fariam. Não tenho dúvida disso, né? Porque a forma como foi muito cruel. Sim, muito, muito, muito louca, né? Às vezes eu paro e penso assim, falo, gente, como pode ter acontecido isso? Às vezes eu acho que eles ainda vão entrar pela porta de casa, sabe? Falo, nunca mais vou encontrar, nunca mais vou ver. Camila tinha 33 anos, Luiz tinha 31, Fernanda tinha 30. Eles estavam no auge da vida deles, né? Como é que assim não tem mais os sonhos todos, os planos todos que nós tínhamos, que eles tinham e nós tínhamos juntos, né? O bebê ia nascer na Austrália, e eu me aposentei, falei, não, eu nem vou mais trabalhar, para com essa história, porque eu vou para a Austrália ver meu neto, e não quero saber dessa história de tem férias, não tem férias, se volta, não quero nem saber, já vou, né? E de repente, nada. Então eu acho que não é um luto normal. Não. Não é um luto normal. Não é. Né? E quando você vê, então, lá em Brumadinho, os familiares, né? A luta dos familiares, muitos para serem reconhecidos como familiares, né? É uma coisa assim muito dura de ver, sabe? Lá em Brumadinho também plantamos 272 mudas de árvores também, estão todos juntos lá. Muito bonito ver crescer também. A gente vai lá com uma certa frequência e são memoriais, né? Sim. Que a gente está construindo para eles. Para que as pessoas não esqueçam, sabe? Não pode esquecer o que aconteceu. Porque poderia ter sido com qualquer um. Nós somos aqui de São Paulo.
Sim, eu já fui para Inhotim. Então, Eu nós lembro. tínhamos paixão para conhecer Inhotim, porque o Inhotim é famoso no mundo inteiro, né? Sim, não, e eu lembro de falar com a Camila durante a semana, né? Dela falar, não, vou viajar para Inhotim. Eu falo, eu já fui, é super legal, é super bonito. Aproveita, boa viagem. É muita loucura, é muita loucura mesmo, assim, Mas é isso, eu só, assim, aqui no podcast, né? A gente normalmente, né? Eu sempre normalmente pergunto sobre tecnologia, mas acho que você já falou sobre isso e sobre a necessidade da gente olhar essas atividades, né? Que causam um impacto ambiental, pensando em como a tecnologia pode mudar Sim. isso, como que a gente pode ajudar nisso. Eu tenho clientes super legais aqui no escritório que trabalham com energia biorrenovável, outro crédito de carbono, e né, a gente tem alguns clientes dessa área, ficamos super felizes em atendê-los. Já tive aqui no meu podcast também pessoas maravilhosas que pensam muito nessa questão do impacto ambiental. Então, a gente conversou com a Emily, que é uma das fundadoras da Pentes, e o trabalho que eles fazem é super legal também, assim, com relação ao impacto no meio ambiente. Então, é bem o que você falou, né? Às vezes as pessoas não percebem uma coisa na outra, né? Do impacto, mas de fato converge, né? Então, aqui a gente fala dessa questão do empoderamento feminino. Então, assim, acho que você, sem querer, acabou falando de tudo que a gente costuma falar aqui. Desculpa, então. Não! Tá maravilhoso. Ai, que tá bom, maravilhoso. que bom. É só que eu não vou ficar perguntando pra não ficar repetitivo, entendeu? Mas... E até aqui a última questão, Helena, que eu sempre faço para as minhas convidadas, é de um conselho. Eu também acho que você já deu vários aqui na conversa. Mas, enfim, vou pedir para você fazer um pouco diferente hoje. Vou pedir para você deixar com todo mundo aqui uma mensagem positiva, espero, né? Olha, eu deixo uma mensagem, uma das, né, mensagens que eu deixo para as mulheres, para as que são mães também, principalmente para as que são mães. Eu acho que a carga que a gente tem é enorme, né? Senti muito isso quando, na época que eu trabalhava e trabalhei a vida toda, né? E eu acho que a gente tem que confiar na nossa força, sabe? Que era uma coisa que eu não tinha nessa noção. Eu não tinha essa noção, né? Eu fui tendo ao longo desses últimos anos, quando eu de fato levantava da cama, tinha dias que não dava para levantar da cama, tinha dias que não dava, né? Mas eu olhava assim para eles, pensava neles, falava assim, não, tem que levantar, porque é isso que eles querem que eu faça. Não foi à toa que tudo isso me aconteceu. Se eu sobrei aqui, é porque tem algum motivo. Sim. Não é? Se eu sobrei aqui, é porque tem algum motivo. E eu sempre digo assim, a gente acha força, viu? Não sei nem onde. Não me pergunte, eu não sei. Eu acho que a gente acha força em muitas coisas. Eu, em todos eles que estão perto de mim, tem sempre alguém que vai falar alguma coisa para mim que era aquilo exatamente que eu precisava escutar. Não sei como,
mas era aquilo. Então, eu acho que confia, sabe? Confia na força da gente. Para as mães, principalmente aquelas que estão assim com filhos em idade escolar, que vai bem, não vai bem na escola, fica só no videogame, só quer saber de não sei o... Não se preocupem com isso. Os nossos filhos dão sempre certo. Porque a gente tem muito aquela coisa assim, né? Se o filho não dá certo, a culpa é da mãe. Não é? Se o filho dá certo, é mérito dele. E é mesmo. Mas eles só dão certo. Não tem essa coisa de o filho dá certo ou o filho não dá certo. Não. Eles dão sempre certo. Né? Então, não se preocupe. Se está lá, só quer saber de televisão, só quer saber de jogo. Não se preocupe. Sabe? Porque o que vale é o amor que a gente cerca a nossa família. Sabe? É o amor que você tem por eles. Então, curtem os filhos, curtem os amigos, curtem a vida, porque essa vida é um milagre, né? Tem um livro da Isabel Allende que ela fala isso, e ela descreve uma coisa muito bonita, que agora eu não vou me lembrar, mas eu li há muitos anos atrás esse livro, e ela fala, a vida é um milagre mesmo. Então, vamos viver essa vida, sabendo que temos que enfrentar momentos muito difíceis. Eu enfrento isso todos os dias. Tenho uma rede de apoio muito grande, porque me cerquei de profissionais, atendimento psicológico, tudo, meditação, tudo que você pode imaginar. Meu marido fala que eu bebo de todas as águas. Eu falei, bebo mesmo, porque é só assim que a gente consegue, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que viver a vida com tudo que ela apresenta, com toda a intensidade que é possível, com toda a leveza que é possível, sabe? E acreditar nessa nossa força, porque é nessa força que traz leveza, sabia? É essa força que nos traz leveza, sabe? A ponto da gente conseguir superar, eu não gosto muito da palavra superar, mas eu vou empregar ela aqui. Não gosto muito, porque não tem muita superação para aquilo que me aconteceu. Sim. Né? Não tem muito. Mas, enfim, eu acho que todas as outras coisas a gente consegue superar. Você tem a sobrevivência, né? Não é, exatamente. Você não supera, você sobrevive exatamente. Você sobrevive àquilo. Aquilo não me matou. Verdade é essa. Né? Uma parte de mim foi, obviamente. Né? Uma parte de mim foi. Eu sou completamente diferente do que eu era, sabe, Juliana? Completamente diferente. A Camila me sacudiu muito na vida. Mas essa é uma outra questão também que eu acho muito importante. A gente aprende demais com os filhos. E eu só vim perceber isso depois. Porque na hora você está preocupado em educar, em ver se está tudo em ordem, e de repente não é nada disso. Escuta. Porque às vezes os filhos vêm para mostrar para a gente que o mundo que a gente vive... A minha Camila me chacoalhava demais. Ela falava assim, mãe, que mundo você vive, mãe? E eu ficava olhando para ela. Agora eu sei. Depois do que me aconteceu, eu falei, eu sei agora que mundo eu vivo. Mas ela tentou me falar. Você entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Tudo isso que eu estou falando para você faz parte desse viver harmoniosamente, sabe? Com os filhos, com a família, com o seu trabalho, com tudo, com todas as áreas da sua vida. E isso nos fortalece. Quando você tem você está envolvida em alguma situação em que você não está feliz, não está legal, tenta recuar, entender a sua força, sabe? Entender o que você significa nesse mundo. E todo mundo significa muito. Porque é a vida.
estamos vivos, né? E é isso que a gente precisa entender, que a vida é uma força. Cada respiração, que isso é a vida. E que privilégio é esse que a gente tem, não é? Sim. Então, eu acho que é isso, Juliana. Não quero me estender muito, porque senão eu vou também viajando. Não, mas não, se deixar, assim... Se deixar, a conversa vai, né? Não, exato. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, a tarde inteira. De novo, eu tenho muita sorte, eu tenho só convidadas maravilhosas. A Nicole tá de prova porque ela gravou todos, né? Mas é uma convidada aqui mais especial que a outra. Então, se deixar, a gente vai ficar aqui pra sempre conversando. Mas eu só queria agradecer muito. Pedir para quem ouviu, assistiu, enfim, depois para curtir, para compartilhar, para todo mundo, né, conhecer essa causa, conhecer o Instituto Camilo Vista Liberty, conhecer a Helena e o trabalho dela. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade de falar, né? Eu acho que a gente tem que falar, ficar rouco um pouquinho, depois passa a rouquidão, fala de novo, né? Porque é muito importante que as pessoas se conscientizem de tudo, né? Lógico, todo mundo vai tocar a própria vida, todo mundo sabe como tem que ser a vida de cada um, mas eu acho que é importante, sabe? Não, é muito importante. Saber Esse como... trabalho é muito importante. Como e que eu tenho certeza que a Camila e o Luiz estão muito, 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 muito orgulhosos. Essa é a minha esperança. Tenho certeza. Que bom. Mas Muito isso, obrigada. gente, Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Gratidão enorme.